Saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Aguinaldo. Quero trazer um assunto aqui sobre a predestinação. A predestinação é um ensinamento nas Escrituras muito claramente. Ninguém pode fugir do que está escrito. Mas as pessoas falam sobre muito predestinação. Eles evitam falar sobre predestinação, porque a predestinação mostra que nós somos salvos e salvos eternamente. E as pessoas que pregam, muita gente pregando aí que a pessoa perde a salvação. Eu não creio que a pessoa perde a salvação, porque a salvação foi comprada por Cristo lá na cruz do Calvário. E é o projeto de Deus. Vamos dizer assim, no pacote do pacote da salvação tem a eleição, tem a predestinação, tem o chamado e a justificação e a glorificação. Então, muitas pessoas, às vezes também tem outras pessoas pregando sobre predestinação e dizendo que predestinação Deus predestinou coletivamente. Mas isso não é verdade. A predestinação não pode ser coletiva, porque a salvação é individual. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é coletivo, porque é para toda a igreja. Agora, a predestinação é individual, porque a salvação é individual. Então, agora eu não creio, como muitos pregam, que Deus escolheu uma pessoa para ser salvo e outras pessoas para a perdição. Que Deus não deu nenhuma oportunidade para nós aceitarmos Cristo, mas foi uma escolha própria dele. Que Deus não deu a oportunidade para ninguém aceitar ele. Ele escolheu quem ele quis. Eu não creio nisso. Eu creio que Deus, ele quer que todos sejam salvos, conforme diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E Ezequiel também fala, Ezequiel 18, versículo 23, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então, dizer que Deus não respeita o nosso livre-arbítrio, aí é passar por cima das Escrituras. Mas Deus, ele nos escolheu em Cristo, ele nos viu. Deus conhece o passado, o presente e o futuro e nos viu todo o nosso histórico. E ele nos escolheu e nos enviou a Cristo. Não há pregador no mundo que pode negar isso aí, a menos que ele queira falar de si mesmo. Então vamos ver aqui, sem mais delongas, vamos ler aqui Efésios capítulo 1, versículo 4. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santo e irrepreensível perante ele em amor. Então aqui diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Tem pessoas que dizem aqui que nós, falando às vezes, tem pessoas dizendo, você é um escolhido desde o ventre da sua mãe. Mas não é, nós somos escolhidos antes da fundação do mundo.
Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, eu não acho que predestinação é uma doutrina complexa. Eu acho complexo a pessoa que não aceita a doutrina, os ensinamentos. Vamos ver, às vezes pessoas também comentam por que que a Bíblia, aqui a Bíblia fala em predestinação, mas predestinação coletiva, que é para a igreja, não para uma pessoa individual. Isso não é verdade. A salvação é individual. Paulo enviou as cartas às igrejas, por isso que não fala na individualidade da predestinação, mas é individual. E ele diz aqui, para sermos santo e irrepreensível. Deus nos escolheu para sermos santo. Essa palavra santo quer dizer separado. Irrepreensíveis. Que a pessoa vive uma vida sem repreensão. Perante Ele em amor. Quer dizer, andamos na presença do Senhor. Então Deus nos predestinou para nós andarmos com santidade, com santo temor na sua presença. E a predestinação é para toda a eternidade, porque nós vamos ver no que diz aqui no estudo. Vamos ver então aqui, que diz aqui em Romanos, capítulo 8, Romanos capítulo 8, versículo 29, 30. Ele diz, porque ao que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a sua imagem do seu Filho, a fim de que sermos o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, esse também chamou. E ao que chamou, esse também justificou. E ao que justificou, esse também glorificou. Então, quando vemos aqui, ele falando da predestinação, da eleição, a glorificação, então nós vemos que o crente vai verdadeiramente, ele vai até o fim. Eu não creio em salvação que a pessoa perde a salvação. Eu não creio porque não tem nenhum lugar na Bíblia que diz que a pessoa perde a salvação. Então ele diz assim, o que predestinou, esse também chamou. Aos que predestinou, esse também chamou. Isso está de acordo com o Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 37. Jesus disse, todo aquele que o Pai me deu, este virá a mim. E quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, vemos aí que todos aquele que o Pai me deu. Então, nós fomos realmente escolhidos e dado a Cristo, porque Jesus disse que todos que o Pai deu vêm a Ele. Então veja que não é uma coisa tão simples, nem podemos negar. E ele disse assim, todo aquele que o Pai me deu, esse virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então o crente, quando vem em Cristo, ele está seguro. Logo, essa doutrina, que não é só a pentecostal, mas muitas outras igrejas preferem dizer que o crente perde a salvação. Porque eles fazem medo às pessoas para a pessoa manter-se diante da igreja. Mas nós somos salvos não é por causa de medo. Nós somos salvos porque Jesus nos chamou e pronto. Agora, veja aqui o que diz aqui. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 9 diz, fiel a Deus, pelo qual fosse chamado à comunhão do seu Filho Jesus, nosso Senhor. Então Deus nos predestinou e nós fomos chamados. E o apóstolo diz que fiel a Deus, porque foste chamado à comunhão do seu Filho Jesus. Quando nós convertemos, nós fomos selados no Espírito Santo. Fomos batizados no Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo não é individual. O batismo no Espírito Santo, ele é coletivo. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 12, e o versículo 13, que todos nós fomos batizados no corpo.
Todo o corpo da igreja, todo o corpo de Cristo, que é a igreja, foi batizado no Espírito Santo. E quem foi batizado no Espírito Santo não tem como desmembrar. Se você nasceu em Cristo, não tem como você desnascer. Aqui é um nascimento espiritual. E nós agora somos uma nova criatura em Cristo. Muito, muito fácil de entender. Só que eles não aceitam, sabe por quê? Porque essa doutrina arminiana, a pessoa perde a salvação e ganha a salvação, e lê e tira a salvação. Isso que o escritor Hebreus combateu. Que se nós chegássemos a perder a salvação, não tinha mais como nós adquirir. Mas voltando ao assunto sobre predestinação. Então eu creio em predestinação, não uma predestinação que Deus não respeitou o livre-arbítrio da pessoa. É lógico, obviamente, que Deus respeita o livre-arbítrio da pessoa. E a pessoa que quer viver no pecado, a pessoa que quer viver da maneira como ele vive, Deus permite. Não é uma vontade, não é a vontade que Deus queria, não é assim que Deus queria. Deus queria que aquela pessoa fosse salva. Mas é uma escolha dele. Ele quer viver dessa maneira assim. Agora, quem quer ser salvo, tem a oportunidade de ser salvo. Nós não vamos falar aqui de predestinação sobre Judas, que isso aí fica para outro vídeo, para não ficar muito longo. Mas todos nós que somos salvos em Cristo, fomos predestinados e estaremos com Cristo por toda a eternidade. Eu não conheço salvação que Jesus dá e toma. Mesmo porque Deus, pelo caráter dele, ele não pode tomar a salvação. Deus, ele age com justiça, com santidade e com conhecimento profundo. Deus não vai salvar uma pessoa enganada. Ah, eu me enganei, eu pensei que essa pessoa era isso e agora eu estava enganado. Deus não se engana. Deus, ele é onisciente, nos conheceu de antemão. Deus não vai se enganar. Quando o homem pecou, Deus já sabia que o homem ia pecar. Por isso que o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo. Então nós somos salvos em Cristo, predestinados e chamados para fazer parte desta obra maravilhosa que é Jesus. Nós estamos nos aproximando aí do arrebatamento da igreja. Eu nem ninguém não pode marcar a data, dizer, não, Jesus vem, ele vem esse ano de 2020. Não, Jesus vem daqui do ano 2030. Não, Jesus vai vir data tal. Isso nós não podemos dizer. Mas sabemos que está próximo por causa das profecias, do cumprimento das profecias, como a volta de Israel, a criação do Estado de Israel em 1947 e a multiplicação da ciência e a multiplicação do pecado, tudo isso são provas que nós estamos muito próximos ao arrebatamento da igreja. O Senhor fala também sobre o princípio das dores. Eu, no meu conhecimento, e eu acredito que nós estamos no fim dos princípios das dores. Estamos quase para atingir o capítulo 4 do Apocalipse. O capítulo 4 do Apocalipse está falando sobre o arrebatamento. Agora veja bem uma coisa aí, tem muita gente que está preferindo ir a uma guerra mal da vida na internet, nas redes sociais, dizendo que a igreja vai participar, que vai ficar na grande tribulação. A Bíblia não fala nenhuma vez, e pela cronologia da Bíblia, a igreja não vai ficar para a grande tribulação. E vou dizer mais, a igreja não vai ver nenhum anticristo. Tem muita gente dizendo que o anticristo vai fazer isso com o crente, vai fazer isso e aquilo, que nós vamos ser implantados chip. Isso eu falo que é falta de conhecimento da Bíblia.
A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 6, 7 e 8, que o anticristo não vai ser revelado enquanto aquele que o detém não se ausentar daqui, não sair daqui. Nós vimos pelo Velho Testamento, pelos estudos do Velho Testamento e pelo Novo Testamento, que a igreja não vai estar no grande tribulação. E para você que crê que quer ficar na grande tribulação, fique sabendo que se você ficar para a grande tribulação, você não vai ser coroado. Você não vai participar da boda do Cordeiro. Você vai ser salvo. Mas o espírito daquelas pessoas, dos mártires, vão ficar debaixo do altar. E vão ressuscitar, mas vai reinar com Cristo 1000 anos. Eu prefiro estar na boda do Cordeiro. Participar lá da boda do Cordeiro com Abraão, Isaac e Jacó. E aí nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus que abençoe.